Minhas pernas passam bem perto do rosto, não tanto. Está bem, agora que é 2-2, vai arrumar. Vai segurar por um momento. Essa linha do ataque aqui, faço isso, e é como se eu fizesse isso. Aí eu volto. Vou voltar os dois. Um tiquio, vai ser mais fácil, começa aprendendo. Treino para o aluno novo, muitas vezes a gente usa outros movimentos um pouco mais complexos, só para cativar o aluno, saber, mas o fundador, que é um exercício básico, Multi-Kyo, é a técnica mais básica que tem. O Multi-Kyo é a primeira, é a mais básica. Eu falei ali que é dos usos para categoria, o contato facilita um pouquinho a pressão do meu parceiro atacar, ele tem que defender. Então, quando eu faço categoria também, tem algum possível, eu tenho contato assim. Mas o Multi-Kyo é uma das mais básicas. Quando eu faço um movimento que eu já fiz mais de 2 vezes, se eu não tento enxergar algo que eu não tenho enxergado, talvez eu possa achar que aquele treino é chato. Vou fazer isso de novo, eu já fiz tanto,
tiver tentar enxergar o que eu tinha enxergado. E consigo, se eu quiser. Depende do que vai vir, da técnica. Mas se olhar para outros detalhes, postura, distância, tempo, energia, tem muita coisa para se olhar. A própria alavanca. Vou falar de alguns que eu vi agora. Vou pedir para que vocês tenham uma atenção um pouco maior. O Ikkyo, o que é? Eu quero fazer uma pressão sobre o braço do meu companheiro para que o peito dele seja levado ao chão e ele não consiga levantar. E aí ele fica sem poder atacar. Então, essa é a ideia do Ikkyo. Eu vou fazer uma pressão no braço dele para que o peito fique no chão, eu vou usar o ombro dele. Então eu tenho o punho, o cotovelo e o ombro. Então eu quero uma alavanca desses pontos para fazer com que o ombro dele vá para o chão. Se o ombro vai para o chão, o peito provavelmente vai para o chão também. Então essa é a ideia, colocar o ombro e o peito no chão. Tem algumas formas de fazer essa alavanca. Tem dois pontos de apoio. Tem que imaginar comigo. Essa ponta do punho, essa ponta do cotovelo. Então o ombro, o outro solto. Se eu abaixo tudo, ok. Consigo abaixar essa, o cotovelo daqui. Se eu abaixo essa, mais, o ombro fica mais alto. Não é tão bom, não é? Porque ele começa a ficar em pé. Ele começa a ficar torto. Então o que eu faço? Eu tenho que fazer isso. Não me deixar torto e não deixar o ombro dele mais alto que o punho dele da mão dele. Então eu faço isso. Na verdade eu deveria usar o ombro contrário. Eu quero abaixar o ombro e aumentar o ombro. Então eu tenho consciência para colocar a mão no banheiro no chão. Mas eu também não quero ficar torto. Isso com o joelho. Com o joelho eu não preciso ficar com os ombros fortes. Deixa a mão apoiada sobre aquele pé, sobre a coxa. Quando eu venho a mão para baixo. O pé de baixo do joelho. A postura que seria essa. Se eu estou fazendo o corpo, fazendo aqui no arco abaixo, abaixo e cima. Também muito sem pressão. Aqui não. Como se eu estivesse com a espada nessa altura, tem uma boa alavanca, depois eu deixo o alto aí. E aí depois eu subo. Nossa, esse é o peito já está no chão, o ombro já está no chão, eu consegui isso antes. Então, mão, cotovelo, meu centro, ombro no chão. Vamos observar isso. Saia da linha do meu corpo. E aí eu pressiono no cotovelo. O ombro fica abaixando. Então a gente vai fazer o braço. É isso. Baixo dele. Sai da linha. Ombro baixo. E que orar?
Conhece esse movimento? E o dedor de tangueira? Meu Deus! Meu dedor. Gente na meu dedor. Abro, mão para baixo, mão para cima, não é? O que é dente na guia? Mas o que significa? A mão para a terra, o céu. O mesmo do céu e da terra. A mão para a terra e o céu. Aí eu. Vai? E o dedor tem que ir. Bem, faça a pegada. Aproveitem toda a pegada. Quando eu faço isso para baixo, eu começo a envolver o ombro dele, o peito dele, ele abaixar mais. Todo mundo concorda, se estiver mais assim, ele estiver mais nessa posição, fica melhor para ele. Então, cada vez que eu deixo aqui, ele levanta mais. Até que ele fica em pé, ele começa a querer usar a outra mão. Eu tenho aqui, são os dois braços. Os dois braços. Esse eu giro para frente, esse pela outra parte. Às vezes, na hora que eu faço isso, o punho estende. Eu perco uma parte da alavanca. Mantenho o punho flexionado. Não precisa quebrar, forçar demais. Não, mas mantenho a flexão possível, a pegada, o polegar atrás do polegar e não tirar para frente. Aqui ele levantar. Tem 3 energias dessa mão, dessa expansão, dessa flexão, dessa posição. Tem o caminho. Também ele está usando outra mão, ele vai pegar meu pé porque ele está usando outra mão para apoiar no chão. E aí eu joguei com a mão alta. A mão já está alta, não precisa ir no chão. Ele vai perder tempo. Se eu conseguir abaixar ele aqui, antes de colocar meu joelho no chão, eu passo para cá. O joelho mais rapidamente. Eu vou ficar de frente para o quadril dele. Bola. Tem que tirar mais. Tem que estar longe. Para girar, para sair. Eu vi isso. Então, eu sei. O meu centro em cima do cotovelo dele. Essa mão cola. Quando eu trago minha mão no meu ombro, meu cotovelo vem para o meu centro. O meu centro é onde eu tenho mais energia, mais poder. Aqui só fecha o contato. Se ele tiver com o braço estendido, isso aqui flexiona o cotovelo dele. Aí eu peso. Tá? Uma posição bem justa. Tá? Vai adiante.
pouquinho para trás. E aí vai cair já desequilibrando. E se pé, se ele for um pouquinho lá na hora da queda, vai facilitar esse trás. Vai? Não, mas qual que é o nome desse? Quem sabe? Bom? Todos vocês sabiam já o nome? Muito bem, parabéns, parabéns. Vai? Vamos lá. Quando eu faço isso é para expor a pegada que eu quero. Para deixar as costas na mão e eu segurar aqui. Eu estou aqui, ao invés de eu segurar muito como o Ikiô, escorrega um pouco mais com a lateral, o dedinho dele para segurar. É o meu centro. Suando. É um próximo difícil passar pela mão dele. A mão está do lado do meu corpo, ela vai passar para o outro. E aí no movimento. Se eu não fizer a pressão, ele vai estar acompanhando o ângulo do braço. Na hora que eu fizer a pressão, o que não deve cair antes da hora. Bem. 1, 2, fazendo ombro. Já encostado na nuca dele. O joelho não pode ajoelhar antes do ombro dele estar no chão, porque eu perco o peso. Agora eu vou ter que usar força. Quando eu estou aqui, eu estou caindo com o peso lá. E aí eu caio. Com o ombro. Coloquei o ombro. Agora no centro. Sankyo. Botei. E existe uma forma só de fazer também. Agora, na mesma ideia, na mesma proposta, também existem algumas formas. Essas formas a gente pode entender e enxergar como se fossem estágios do movimento. Então, o mesmo movimento para o iniciante, ele pode ser assim. Para o avançado, ele pode ser assado. Para o mais avançado, pode ser um pouco mais. Não quer dizer que eu tenho que aprender um e esquecer o outro. Quer dizer que eu, como senpai, tenho que saber os três. Porque pode ser que a proposta do treino seja qualquer um dos três. Pode ser que seja qualquer um dos três, por quê? Porque o sensei pode estar, naquele momento, privilegiando o entendimento do iniciante, privilegiando o entendimento do aluno intermediário, privilegiando o aluno avançado. Então, o que acontece é que cada momento pode ser mais necessário que o que aconteça de tal forma. Vou mostrar mais ou menos, mostrar mais ou menos a movimentação, porque dos três movimentos. E aqui no solo. Agora, se ele não tiver reação, tiver com um movimento, uma pegada boa, sentir que tem uma firmeza boa, às vezes pode ser um braço do tamanho do dedo, uma força do dedo, outro pode ser um cupim, então pode ser uma situação diferente. E tem 2,5 metros de altura, perto de mim, né? Perto da gente aqui do. Então, se eu estou fazendo aqui e eu faço isso, eu consigo pegar e ter controle no braço dele. Então eu parto daqui, como o que a gente fez agora. Mas pode ser que ele tenha um pouquinho de reação de levantar. E na hora que eu tiro a mão, na hora que eu vou pegar a mão dele, o cotovelo dele tem uma liberdade de voltar. Nessa hora que ele começou a levantar. Então, pode ser que minha intenção na hora de fazer isso, se eu percebo que ele tem muita reação, não é o caso, mas ele vai vir agora. Isso, eu segure com o ombro e faça a pegada aqui. Agora eu conecte em direção ao centro dele. Então, os movimentos são parecidos. Eu abaixei, fui
para lá, segurei e consegui o controle. Na hora de segurar, eu percebi que ele voltou um pouquinho. Pum. Melhora o controle com o meu corpo, vou expandir o meu coxinho. E aí, no caso, pode ser que ele está com um pouco mais de intenção de levantar ou um pouco mais forte. Na hora que eu abaixo, eu vejo que ele está levantando muito. E aí ele está querendo muito levantar. Ele fica brigando, deixo ele ir para onde ele queria ir. E agora eu vou e faço a pegada em cima, essa batida, que às vezes a gente associa bastante com o sangue. Mas repare que das 3 situações, só a terceira que eu fiz isso. Na segunda eu fiz quase isso. Né? Na segunda eu fiz isso, pum, eu levei lá. Eu abaixei de novo. E na terceira, como ele está querendo levantar realmente, ele é um rapaz que gosta de ficar em pé, então deixa ele ficar em pé. E ver se é bom ou não. A gente vai para a proposta inicial, né? Mais ou menos como querer ir para o Japão e não dá. A gente aproveita o que a gente tem, depois a gente vai na hora certa. Estava falando ali, o senpai Antônio me deu uma lição, uma coisa importante que eu achei. Ele falou, sabe, a gente deu uma mão, faça uma goiabada. Aí ele falou, sabe, uma goiaba, faça uma goiabada. Verdade. Ele falou, sabe, a gente dá uma caga, dele alguém antes que você faça uma besteira. Falei, é isso pra trás. Igual aqui. Vai, levanta. Vamos. Fecha uma porta. Chego junto com ele. Lateral da mão também. Trago. Santiago, pra. Puxa o menute. Ela vai atacar. Fazer isso. Vou baixar. E aí vai rolar. Vai bater a mãozinha lá. Isso. Vamos lá. Ela vai cortar, vou deixar descer. Eu vou baixar a mão, e abaixa, onde vai ter? Mais um. 1, 2. Venho. Bom. 1, 2. Achei. Vai. Vamos lá. Mostro para vocês verem o seguinte, o quadril dele subindo, ele saindo da base dele, eu me mantenho na base, e aí eu vou em direção a ele. Se eu quisesse limpar a minha vista, aqui, de frente, aí eu faço isso, eu vou junto com isso. Tudo. Ai, sim. Cada doido vai entrar, sair da linha dele, vou avançar e entrar em direção ao centro. Aí o corpo de lado, essa outra mão, além de ser um movimento, está garantindo uma distância. Ele segura a mão, vou para fora da linha dele. Vai. Sempre dele, todo o nariz sobe, a mão protege, mas não é só a mão que protege, também tem distância com o dele, também faz parte do comportamento dele. Então, assim, ele segura
eu me movo, surge a proteção dele e o movimento. Então, vai subir a altura. Entreguem a manga. Se eu não entrego, primeiro o parceiro não sabe que eu vou atacar, depois não, ele vai atacar assim. Eu primeiro sempre riscar aqui, né? Toque. Então, entrego. E aí eu venho para trás. Para trás dele, e ele vai proteger, flexionar os joelhos e ter atenção, foco na cabeça. Usem as duas mãos. Cuidado com isso, não é isso. Se eu quero chegar mais até ele, eu fico parado aqui, fico tentando chegar lá. Vou pro meu centro. O braço é simplesmente ele está lá. Não preciso mais do que isso, entendeu? Se eu quero chegar mais ainda, eu deveria. Vai. Pressiona os joelhos, desçam a base e aí o corpo, todo o corpo está embasado pela postura, pela posição das minhas pernas. Não, minhas pernas não trabalham, só minha coluna trabalha. Dói muito. Você viu? Nessa idade. Então, flexiona o joelho para acender o movimento. Se o movimento estiver mole, eu vou daqui em diante. Vai ter nas duas situações. Eu entendo o seguinte, porque ele não tem muita resistência, então eu vou sair daqui inteiro para baixar. É só a entrada, não a finalização. Faço. Ao invés de entrar direto em cima dele, use a mecânica do corpo, ovo no coxinho, faça girar o giro da base dele e depois a base. Olha a diferença disso para isso. Aí vai querer cair de costas, não vai conseguir. Agora, tá? E abaixar a cabeça. Só que eu vou fazer isso através do contato. Isso, giro. Agora, se tiver uma boa intenção de se recuperar, eu vou usar o contato desse movimento. A mesma coisa, mas eu vou oferecer a intenção dele de recuperar o equilíbrio, mantendo o contato. Vou fazer um motê ainda para o outro lado. Direto? Pega os dedos. Olha a troca de perna que o que ele tem que fazer. Ele não está nem em cima dessa troca. Mas ele acaba tendo que fazer isso para se reequilibrar. A intenção dele é agora. Para ficar pronto, demora meia hora, eu tiro 20 minutos. Aí fica boa, né? Então, na energia que a gente vai fazer o movimento, o ideal é que a gente sinta até onde o meu corpo dá condições, o corpo, a postura, a minha base dá condições de eu pôr energia. Às vezes a gente tem que tentar colocar uma energia a mais do que minha base suporta. Vou pegar uma casa para o alicerce lá da base, coloca 8 andares em cima. Está forte tudo em cima, mas se a base não suporta, não adianta. Vai ficar fraco, vai cair, vai começar a rachadura, ou vai começar a dar algum problema. Então quando eu faço o movimento, eu equilibro, não adianta tentar colocar força demais. Visualmente dá para perceber que eu perdi minha postura. Se eu quero colocar mais energia, minha base deve se movimentar, mas eu devo ficar em pé. Isso é uma coisa. Outra coisa, não preciso gastar energia demais. Para matar uma barata, dá um tiro. Né? Não precisa. Uma batidinha com o chinelo lá já é suficiente, né? Um pouquinho de veneno. Então, prepare o seu parceiro, coloque tanto de energia suficiente. A boa energia pode ser, mas não sacrifiquem sua postura, não gastem mais energia do que precisa. Né? E o movimento vai ficar mais equilibrado. Então, quando eu vou fazer o movimento, estranho para ele, para mim ficou estranho, né? Além da minha base, vou baixar o corpo. É quando ele dá um soco dele, ele está em pé aqui,
dar um soco nele. Estou longe dele, eu quero dar um soco nele. Eu sou simples, aí eu faço o que eu quero, aí eu explico. Vai ser mais suficiente do que a energia. Lembra de manhã? Então assim, para dentro, para frente. Então assim, é que tá bom. Na hora de girar, não abaixem a guarda, senão a mão dele pode vir no meu rosto. Mantenha um círculo de proteção. Eu estou em direção ao centro dele. Depois eu mantenho na posição. Eu abro. Tá? Protejo. Estou protegido da mão dele. Tá? Ele eu passo. Aí se protege. Isso complementa. Mas isso daqui é importante. Mesmo movimento. Só que mudando a pegada. Também. Eu posso fazer isso aqui outro também. Então, eu nem ensinei o tendão não. Não vai treinar agora, mas. Duas energias, essa e essa, eu posso trabalhar tanto aquela, que é o que a gente está trabalhando, está fazendo Nikyo, Senkyo aqui, quanto eu posso trabalhar a outra aqui. Assim finalizar, trabalhar o outro lado. Giro, solto, não dá, segurar. Continue segurando, vai? Não sei porque às vezes eu tenho que soltar, não ele soltar o que ele quer. A intenção da escapada tem que ser na guia. Vai, giro, trago você. E a pegada? Daria para fazer Ikkyo daqui? Eu já estou com a pegada com aquela virada que eu faço. Isso também é Ikkyo. Se ele está segurando, vai me soltar. Eu estou com a mão na pegada, o Ikkyo acaba assim. Se fosse Shomenuchi que eu faço, e aí eu acabo assim, aí eu acabo assim. Essas duas formas são Ikkyo. Se eu tirei daqui, eu tiro, e aí ele acaba assim. Se eu for fazer o Ikkyo Mote, por exemplo, aí eu só vou passar o braço para cá e girar. Não vai finalizar, vai fazer só em cima, o corpo do lado, não frente, do lado. Eu foco lá, mas o corpo do lado. Vou aproveitar e falar uma outra coisa. Tomem cuidado que a gente faz uma TMI assim. Aqui não precisaria nem defender. Né? Então ele não tem obrigação de defender. Se eu fizer isso, porque eu poderia fazer isso, e eu fiquei aqui do nada. Então, para ele defender, para ele ter por que defender, tem que ser aqui o atributo. Aí ele põe a distância do centro dele. Né? Giro, momentaneamente montado, pega a danada debaixo do centro dele. Usa a energia dele, giro meu cochilo. Apesar de eu estar de lado, minha energia, meu foco está lá. Quando eu faço o kaiten, meu foco fica lá. E aí vai para lá, e aí eu pegaria. Então, várias possibilidades de Ikkyo. Né? Eu vou usar a mesma intenção de lado.
estiver fraco.